podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 22 de dezembro, último podcast do ano aqui no 12 Esportes. Estou, claro, com Carneiro Neto e Augusto Mafuz no nosso estúdio, hoje com uma visita especial que está nos assistindo ali, sentado no camarote, na poltrona, o Augusto, nosso social media, veio assistir, ele que sempre coloca nas redes sociais o podcast Carneiro e Mafuz. Mas explica conhecer o que é social media. Mas todo mundo sabe o que é social Mas media, né? São as redes sociais, Augusto Augusto Mafuz. Mafuz. Nasceu no século XXI. É. Conta para quem nasceu no século XIX. São as redes sociais, Twitter, Instagram, esses aplicativos aí para comunicação rápida. É isso, né, Carneiro Neto? Naquele tempo não tinha nada disso. Né? Era tudo papel, lauda, máquina de escrever, IBM. Quando veio a máquina elétrica foi um sucesso. Né? Nós tínhamos como é que chamava? Para mandar notícia, Mafuz, era... Fax. Não, as agências de notícias. Sim. A gente ia lá, Meridional, Esportes Express, ANSA. Tinha notícia da Itália. E aí a gente cortava a notícia e corria para a máquina de escrever e batia o texto. Hoje é tudo instantâneo. Então eu quero cumprimentá-lo pelo sucesso da mídia moderna. Realmente é um fantástico. Tanto que nós estamos aqui, como alguns assistentes nos chamam de dinossauros, eu me orgulho, né? Eu sei como foi a minha vida maravilhosa. Você seria um T-Rex ou um brontossauro? O que seria o Carneiro? O ouvinte, o telespectador, o eleitor tem direito a falar o que quiser. Mas nós nos sentimos muito felizes de estar aqui no último programa do ano, como você mencionou, numa semana movimentada, né? Com a final do Mundial Interclubes. Mas calma. E a Copa do Brasil. Calma, vamos chegar lá. Bom, fica aquele convite para quem está nos assistindo. Se não é inscrito ainda aqui no canal do 12 Esportes, se inscreva já, é de graça, nos ajuda muito. Compartilhe também o programa com todo mundo que você conhece e deixe o seu like, deixe a sua curtida, porque é muito, muito importante para a gente. Temos diversos assuntos hoje para fechar esse ano de 2025, muitas notícias aí de Atlético, Curitiba, mercado sendo movimentado, colombianos chegando no Atlético, para a surpresa de 0 pessoas, né? Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Temos também notícias sobre a SAF do Paraná, que já foi a mais importante. A mais importante, já foi anunciada. Vamos deixar para o final, para a gente começar. Para deixar o final, a SAF do Paraná, o mais importante para o fim. Tem o Curitiba também, que recebeu investimento, né, agora oficializado, do Grupo Independiente lá do Equador, os donos do Independiente Del Valle. Então tem bastante coisa para a gente comentar nesse programa. Vamos começar pela final da Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão, venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã, frustrando a torcida cruzmaltina. Carneiro Neto, o Mafuz disse aqui que vai dar um pau no Diniz. Não. Você acha que o Diniz tem culpa? Não, nenhuma. Pelo padrão técnico do atual futebol brasileiro, pela mediocridade da maioria dos jogadores, os treinadores até fazem o impossível, que foi o que aconteceu com o Felipe Luiz no Flamengo. O Abel Ferreira não conseguiu fazer milagres no Palmeiras, o Guanais fez no Mirassol, aí os técnicos prestam. E quando perde, não presta. Então eu acho que nós temos que ter um pouquinho de critério na análise. Por exemplo, o Vasco quase foi eliminado pelo Operário de Ponta Grossa, ganhou nos pênaltis. E 7-6, foi apertado. O Corinthians eliminou o Atlético com facilidade, o Atlético debilitado. Então, nessas semifinais da Copa do Brasil, ficou muito claro o baixo padrão do nosso futebol com as decepções dos favoritos, que eram o Cruzeiro e o Fluminense. Ambos foram eliminados pelo Corinthians e pelo Vasco, que fizeram uma grande final valorizada pela mudança no calendário, que deixou a decisão do Campeonato Brasileiro, que não houve, o Flamengo ganhou com muita diferença. A motivação maior da última rodada do Brasileirão foi a luta do rebaixamento, né? A permanência do Internacional e na última rodada a queda do Ceará. Então eu acho que valorizou a Copa do Brasil. Tivemos um bom primeiro jogo, o Vasco foi superior tecnicamente, mas não marcou gol.
E na partida de ontem eu diria que houve até um certo equilíbrio, mas daí pesou a individualidade dos jogadores. O Corinthians tem melhor time. O Corinthians contou com alguns jogadores que na hora H acertaram o passe, acertaram o ponto e fizeram o gol. Você veja que o problema do Vasco é tão grave tecnicamente que ele dominou os últimos 20 minutos da partida, massacrou o Corinthians, ficou em cima do Corinthians e não teve competência para marcar o gol. Aí é culpa do técnico? E a elaboração da jogada, o estabelecimento da filosofia de jogo já estava pronta desde o início do ano. O problema é a individualidade, é a falta de talento do jogador. Então não adianta ser colombiano, equatoriano, baiano, não adianta. O problema é que o futebol mundial passa por uma crise. Mas o futebol europeu é ótimo. Claro, são verdadeiras seleções, com jogadores de vários países que compõem os melhores times da Europa. Muito bem. E, Mafuz, você... Eu não vou criticar o Diniz pelo jogo de ontem. Eu vou criticar o Diniz por um fato que não pode ser contestado. O tempo passa e quando a gente imagina que ele vai evoluir, ele regride. Não é o Vasco é só o exemplo do momento. Ele ainda não conseguiu e tem grandes dificuldades para arrumar o sistema defensivo de um time. O Vasco dominou o jogo ontem, dominou o segundo tempo, tomou 2 gols de contra-ataque. Por quê? Porque não observou a mínima segurança para evitar e marcar o Corinthians. Aí prevaleceu a qualidade de um ou outro jogador do Corinthians. Essa é a minha crítica do Diniz, pro Diniz. Ele não evolui, ele não arruma defesa de time nenhum. Outra coisa, o Corinthians é verdadeiramente uma força da natureza. Ele foi campeão, o ano do Corinthians foi assim. Decretou o impeachment de um presidente. A dívida foi a 2 bilhões de reais. Um promotor corintiano investiga e quer colocar na cadeia 3 ex-presidentes. E o gol da vitória foi feito com o Memphis, que entrou reclamando do atraso de 5 milhões de euros de sua remuneração. O Corinthians é um fenômeno. O Corinthians sobrevive graças ao peso, evidentemente, da sua história, da camisa, mas é graças à torcida. A torcida que carrega o Corinthians. Exato. Agora, o time titular do Corinthians é bom. Esse Memphis Depay, por exemplo, é um bom jogador. Muito bom. O Yuri Alberto é meio estardalhaço às vezes, mas é bom jogador. Tem aquele Bidon. O goleiro é excepcional. E o Bidon, né? O Bidon, o Garro, eles têm bons jogadores. A jogada do segundo gol do Bidon foi um espetáculo. Agora, o Dorival Júnior soube trabalhar. O Dorival Júnior também muito pressionado. Mérito também pro Dorival, né, Carmen? Sim, ele se superou. Para ele, pessoalmente, foi importante o título, porque ele deu uma satisfação à torcida num ano horroroso, como o Mafuz mencionou, politicamente para o Corinthians. E o Corinthians parece uma extensão do Brasil, né? É sempre em crise política, não termina nunca. E o Corinthians embolsa 77 milhões, que vai ter que usar parte para pagar o Transfer Ban, que estava impedido de contratar. Mais esse elemento, que é o Transfer Ban, o impedimento de contratar jogador. Agora vai ter que acertar essa situação para e com tudo reforçar. Isso foi campeão do Brasil. Muito bem. Vamos mudar de assunto, então. O Atlético Paranaense, porque o presidente estava enfermo, foi rebaixado. Com dinheiro, sem guerra política, sem nada. Com caixa positivo. Exatamente. Vamos lá, vamos falar do Coxa. Coritiba... ele encaminha a contratação do Thiago Santos, zagueiro que estava no Fluminense, rescindiu o contrato com o Fluminense, tinha mais uma temporada para ficar por lá, para assinar com o Coritiba. É um jogador já de 36 anos. E também o Coxa tenta a contratação do atacante Eric, que pertence ao São Paulo, estava no Vitória. Esse é bom jogador. Se destacou em 2023 pelo Ceará, um ponta à direita ali, de velocidade. Seria um bom reforço. O que vocês acham desses dois nomes? Eu continuo achando que o Coritiba está fazendo um time para não ser rebaixado.
E time e clube que faz time para não ser rebaixado é rebaixado. Até agora não veio nada especial. E já avisaram, o Fernando não se abra. Fique na dele. Eu acho que o time do Curitiba, concordo com o Mafuz, não vai evoluir muito. A diretoria executiva do clube cometeu o grave erro de não renovar com o Mozart, está fazendo uma experiência com o Fernando Seabra. As contratações são bem modestas. Esse zagueiro não empolga, podia trazer o Thiago Silva junto, aí fazia vovô e vovó a zaga. Então, não sei, viu? A torcida Coxa Branca está bastante preocupada, com razão. Outra notícia, inclusive, que saiu na semana passada, acho que é importantíssimo vocês comentarem. O grupo Independiente, que é dono do Independiente Del Valle, do Equador, ele, é agora oficialmente um investidor da SAF do Curitiba. É acionista. Comprou ações de um dos fundos da SAF do Coxa. E esse grupo, ele tem destaque na formação de atletas. Ele é um ótimo formador de atletas e tem feito vendas milionárias aí nos últimos anos. Tem um dado aqui bem legal. De 2019 até 2023, o lucro com vendas de jogadores da base do Del Valle, ele chegou a 74 milhões de euros, 470 milhões de reais. O 45º clube do mundo que mais lucrou com a sua base. Está à frente, por exemplo, de times como Bayern de Munique e Inter de Milão. Então, não dá para especular, nem imaginar, presumir por que veio esse novo acionista. Para fazer negócio, certo? Para formar jogador e vender. Tem que estar na hora de dar lucro para a empresa. Como é que está o fatiamento do Curitiba? Aí está. Quantos por cento a Independiente Del Valle adquiriu? Não é transparente a coisa. Não é transparente. Mas houve já um 20% anterior. 20%. Existem diversos investidores. Se você quiser comprar ações ali do Curitiba, você pode, individualmente, como o próprio João Malucelli fez. Eu acho que ele não está listado na bolsa. Não. Veja bem, o que a Tricorp está fazendo? A Tricorp chegou à conclusão que não é de futebol, empurrou o comando do futebol, a gerência do futebol, para a empresa lá do Lucas, o Outfield, e agora vendeu algumas ações para esse cidadão do Equador. Mas vendeu dessa empresa ou da Tricorp? De um dos fundos da SAF do Curitiba. Não da Tricorp. Da SAF do Curitiba, que pertence à Tricorp. Então é um subfatiamento. Seria mais ou menos isso. Exato. E vai ser assim, entendeu? Eu estou desconfiado que a Tricorp começou a vender para sair da obrigação principal, que está chegando a hora, que é a construção do Couto Pereira. Pode chegar um momento em que, se qualquer investidor ele compre as ações e passe tenha mais ações do que a Tricorp, eles podem assumir o controle. Isso demoraria ainda, mas isso pode acontecer no futuro. Eu quero saber de vocês o seguinte: vocês acham positivo essa expertise do Del Valle? Você acha que o Curitiba tem esse potencial para virar um grande formador? Mas sabe o que é? Eu sou do tempo ainda que eu vejo o projeto esportivo como o principal de um clube. Ainda eu não me convenci que o projeto de um clube é formar e vender jogador. Esse Del Valle veio para formar e vender jogador. Mas tem um detalhe, Mafuz. Nesse processo todo que aconteceu no Del Valle, ele já tem diversos títulos. Ele é bicampeão da Copa Copa Sul-Americana, ganhou a Recopa, está disputando sempre a Libertadores. Se isso se reproduzir no Curitiba, vai ser evidente. Mas até alcançar esse estágio vai demorar. A longo prazo. Será que se Independiente Del Valle não tomou
a fórmula do Atlético Paranaense, que até uns anos atrás era esse fenômeno, de se ganhar torneios continentais, revelar jogadores para a seleção brasileira. Exatamente, e o Atlético, de repente, virou o quê? Virou um time de gringo meia boca. Curioso. O presidente do Del Valle falou que o Atlético é o exemplo para ele. Então está explicado. Agora, o Atlético Paranaense que deveria retornar à sua origem, né? Já que tem esse potencial no CT do Caju, tem uma tradição, tem conhecimento. Eu não sei por que o Atlético parou e mudou. E fica contratando colombiano, equatoriano, revela jogador. O Atlético foi fantástico ao realizar isso sob o comando do presidente Mário Celso Petralha há poucos anos atrás, até poucos anos atrás. Até a geração do Bruno Guimarães. Tem um dado interessante aqui. O Del Valle e o Atlético, se a gente pegar os valores de venda, né, de lucro com venda de jogadores de 2014 a 2023, Del Valle ele está muito próximo do Atlético ali. Então, realmente, o Atlético serve como um modelo. Serve como um modelo pro... O presidente do Del Valle, que é uma das grandes fortunas do Equador, afirmou isso certa vez. Muito bem. Um outro assunto para vocês darem uma pincelada que a gente não tinha comentado. Depois daquela proposta de mudança, de retirada do nome do Renato Folador de um setor do Curitiba, foi para o Conselho Deliberativo, foi votado e foi passado. Certo. E o nome que foi votado, que me chamou mais atenção, o nome votado é Arquibancada. Ridículo. Isso é demonstração de falta de inteligência, de neurônio, desses membros do Conselho Deliberativo do Curitiba, além do desrespeito à história, desrespeito ao nome do Renato Folador e da família dele. Eu lamento profundamente que esse tipo de gente esteja hoje no Conselho Deliberativo do Curitiba Futebol Clube, que já teve como presidente, entre outros, Maurício Fruit e Jaime Canet Júnior. Dois grandes nomes, dois homens sérios da política paranaense. Lamentável. Nomes que estavam propostos ali para votação. Curva Dirceu Krieger, Arquibancada, que foi o que venceu, Curva Belfort Duarte, Arquibancada que nunca abandona, Arquibancada Curitiba eternamente, Coxa Doido. É coisa de bar. Isso é coisa de bar, é conselheiro, de baixa. Baixo nível intelectual e social. De bar. Eu sugiro até o próximo coisa nome, de bar. Coloque Precipício. Exato. Vai pegar também. Também coisa de bar. É um bar que tem, acho que na Trajano Reis. Eles se reúnem lá e decidem o que vão levar para o Conselho Deliberativo na Trajano Reis. Tem que descobrir aonde na Trajano Reis. Só que a Tricorp não vai aceitar. A SAF tem que dar uma volta, vamos ver o que vai acontecer. Não, a Tricorp não vai aceitar. Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho do Atlético, que contratou o Alejandro Garcia. Oficialmente já anunciou a chegada do volante colombiano, 24 anos, estava no Once Caldas, já tinha assinado um pré-contrato com o Furacão desde agosto do ano passado e agora foi anunciado, já está aqui em Curitiba. Outro jogador colombiano que está chegando é o Juan Portilla, que estava no Tajeres. O Atlético vai investir, especula-se que vai pagar 3 milhões de dólares pelo jogador. É um volante que tem frequentado a seleção colombiana, e são dois jogadores que estão chegando. Me diga uma coisa, qual é o limite de estrangeiro em campo? Em campo hoje são 9, se eu não me engano. Não, em campo, não. 9 que pode contratar e pode usar, sim. Os 9 juntos? Não mudou. A regra não mudou. Vai mudar, né? A CBF fez algumas alterações para a próxima temporada, mas esse negócio de gringo continua. Então, até porque os empresários, os agentes de jogadores também cantam e dançam, como é o nome da música? Cúmbia. Na frente da CBF. São 9. E na frente da Baixada, né? Mas não tem uma escola de samba na frente do Atlético? Não, então vamos lá. O Atlético, a princípio, vai ter o Santos, o lateral direito é o argentino lá. O Benavides. Carlos Terán,
Tem o Daí, Arthur Dias, tem o aí Aguirre. tem um Depende se brasileiro. for jogar com três não, tem zagueiros. um brasileiro, O Arthur. o Arthur, e o Esquivel. Tem o lateral esquerdo, Esquivel. Daí tem esses 2 colombianos e o Zapelli. E tem o Filipinho também. Não, Não, Felipinho No pode ser elenco. reserva, o Dudu e o João Cruz opções, e no ataque é o Viveiros. Viveiro e Julimar. E agora eles vão tentar. Esse Mendonça mandaram embora ainda não? Não, ainda Tá, não. E o aquele Mendonça outro tem perna de contrato, pau que fica. disseram, Kevin, não sei das quantas. Mandaram o Velasco. O Velasco foi embora. Foi embora. Foi embora. E o Diório também. Não, E Isso. o Mastriani, onde anda? O Mastriani. se apresentou, vai se O apresentar. Mastriani tem contrato com o Atlético e tá esperando Até para ser negociado. 2030. Quem foi vendido foi o Lucas Diório, que jogou pela Laú do Chile nessa última temporada. Até fez bastante gol lá, fez 14 gols. Se não fizer no Chile, meu amigo, garanto que na suburbana faz, principalmente se jogar no Capão Raso. E foi negociado com o Santos Laguna do México. Me o diga uma Diório. coisa, é que eu estou muito por fora da missão de repórter. Eu já fui bom. Aliás, talvez até o melhor que teve na cidade. Mafuz ganhou 2 Oscars. Injustamente não entregues. Eu quero só saber o seguinte: para saber hoje uma notícia do Atlético, era como antigamente, dá para ir na Baixada, procurar alguém, Se perguntar. você for na Baixada, eu acho que não vão ter receber, né? Não recebe ninguém. Acho que não. Nem no CT do Caju. Hoje Acho é só que nem com CT. porta-voz. Há uma repórter que eu admiro, a Monique Vilela. Vilela. Ela tem muitas informações Exato. quase privilegiadas do Atlético. Ela, acho que é a Rádio Transamérica, né? Isso, agora Exato. é a TMC. Rádio TMC. TMC mudou o nome. Então tá. A Monique trabalha na TMC. Então, eu acho que esse novo normal é ridículo, porque os dirigentes só pensam em dinheiro, só pensam em faturamento, em venda e compra. Aí eles entregam para os executivos a questão técnica, né? E daí não funciona, daí estoura tudo no treinador, porque os empresários vão jogando. Aí você veja a quantidade de estrangeiros que está no futebol brasileiro. Eu Já acho que chega a o limite 30%. tinha que mudar, tinha que baixar exatamente para fortalecer Exato. a renovação Mas de jogadores na base brasileiros, pensando até na seleção brasileira. Já porque daqui a tempo pouco eu penso não assim, vai ó. ter seleção brasileira mais, porque eu estou falando lá na frente, né? Não sei se vai interessar Mas também. muito pouco lá na frente, é logo. Bom, a seleção brasileira já não é grande coisa, né? Basta ver aí os próprios jogadores brasileiros que nós temos como titulares da seleção, que não estão com o mesmo ritmo. Por exemplo, Vinícius Júnior saiu vaiado ontem no jogo do Real Madrid. Em compensação, outros estão voando, como o Estevão, o Rafinha, para citar, o João Pedro, jogou bem. Agora, quem está se recuperando bem é o Rodrigo, no Real Madrid. Não, eu quero só terminar esse diálogo. Então hoje não existe mais, porque no meu tempo existia a notícia exclusiva que a gente dizia bomba. Uhum. Eu tenho uma bomba do Atlético, tenho uma bomba do Curitiba. Então hoje não existe mais isso. Acabou. Existe. Não, A bomba do Curitiba está no Conselho Deliberativo. Exatamente. E do Atlético. Está na presidência do senhor Mário Celso Petralha, que é um homem acima de tudo, intocável, e ele administra como ele bem entende. Apesar que o Alexandre Leitão fez duras críticas a ele num 2 Esportes, né? No site. O Leitão, ele deu uma entrevista para o Duda Garbi, que tem um canal no YouTube, e ele falou, né, da época que trabalhou e das diferenças capitais de pensamento na hora de se gerir um clube. Ele foi muito elegante, não quis criticar o Petralha, disse que não fez juízo de Ele valor. falou que as diferenças eram inconciliáveis. Exatamente. Exato. O Alexandre Leitão disse que, Aliás, nas entrelinhas, que não dava para trabalhar com o Petralha. O Alexandre Leitão já tem um compromisso. Ele está no Grêmio agora. Ele já tem um compromisso, ou criou expectativa de compromisso com o grupo do César Fadel, que vai ser lançado a presidente do Atlético na próxima eleição. Ah, é?
Ele está como CEO do Grêmio. Exatamente. Acabou de iniciar o trabalho como CEO do Grêmio. Bom, meus amigos, vamos para o assunto mais importante, então, desse podcast. Mas peraí, você não vai falar do vexame do Flamengo? Você quer falar do vexame do Flamengo mesmo? Não falamos. No último programa nós ficamos na expectativa de que o Flamengo... Foi vexame? Perderam os pênaltis? Não, foi amassado pelo PSG. Foi amassado. Não jogou nada. Empatou de 1-1 no tempo normal, tudo bem, mas peraí, o time sem atitude, o Arrascaeta se escondeu do jogo, o Pedro entrou lamentavelmente, o Bruno Henrique muito mal. O que salvou o Flamengo foi o sistema de jogo do Felipe Luiz, com a zaga muito bem formada, muito bem constituída. O Flamengo tem uns gringos perna de pau no ataque, também não resolve. Sabe quem é que deu um pouquinho de animação para o Flamengo, para nós, torcedores brasileiros? Foi o Cebolinha. O Cebolinha pulava para cá, deu um pouquinho de esperança. Aí foram pro tal dos pênaltis, deu naquilo que você viu. Mas como o Dembélé também perdeu, o eleito na véspera o melhor do mundo, veja a cara do novo futebol. Aí vêm os brasileiros e batem daquele jeito. O pênalti que o Pedro bateu é de chorar. Os outros, tudo bem. Eu nunca gostei de canhoto bater no pênalti. Não gosto. Desde que eu era menino... Né? Tinha um treinador que tinha a mesma opinião tua, de Eder Labeiro. Sim, vários treinadores falavam comigo. Carneiro, canhoteiro não sabe bater pênalti. Eles são bons para bater falta, porque eles dão uma curva. Agora, o Flamengo, para mim, foi um vexame. Perder do jeito que perdeu. E o Safonov, que pegou 4 pênaltis. Ele deve ser sobrinho neto do Putin, né? Ele é russo. Né? Esse russo é muito forte. Né? Eu, como bom flamenguista, não gostei. Muito bem. Então vamos lá. Paraná Clube, que anunciou a venda da SAF para a Next Play Holding. O Mafuz tem informações aí de como foi esse processo. Eu quero explicar bem o que ocorreu até certo ponto, porque do ponto principal para frente está tudo nebuloso. Então, primeiro, o que aconteceu? O Banco Genial interessou-se pela Kennedy. Isto. O que veio? Vieram os diretores do Banco Genial aqui, com o advogado deles, negociou com os credores e em 5 minutos resolveu tudo. Como é que resolveu? Durante 1 ano vai viabilizar a venda da Capanema, certo? Da Kennedy. Da Kennedy. Kennedy. E daí pagar os credores até o limite de 60 milhões de reais. Aí o restante da divisão fica por conta dos credores de acordo com a lei. Se não vender, terá condições de pagar em 10 anos com os encargos razoáveis. Os credores aceitaram e resolveram o problema. Não tem nada que ver com o negócio da SAF Futebol. A SAF Futebol foi vendida para a Next Play, em que o principal acionista é Gustavo Magalhães. Eu conheci o Gustavo Magalhães, ele foi no meu escritório, mostrou o interesse mesmo em investir e fazer o Paraná voltar a ser grande. Isso. Esse senhor, ele é investidor, ele é paranaense ou não? Não, ele é carioca, é do Rio de Janeiro. E só para deixar pontuado, o CEO da Next Play é o Pedro Weber, que fundou o Azures e trabalhou no América de Natal. E lá foi um fracasso. Mas tudo bem. Agora negociaram o futebol. Não se sabe quanto que será aplicado. Não se sabe ainda. Aí foi 20 divulgado. milhões por ano. Não, aí que está. Aí é 20 milhões por ano, mas já disse que já reduziram para 10. Não tem garantias, não se sabe se foi dado garantias. Não se sabe como é que vai ficar o direito de preferência numa eventual compra da Vila Capanema. Por quê? Porque a União, em uma das cláusulas de cessão para o Paraná, colocou que o Paraná teria direito a adquirir o título de domínio por 67 milhões de reais.
num imóvel O que é uma pechincha, né? que um imóvel que está avaliado pelo mercado em 210 milhões de reais. O que Só a venda, então, a compra e venda imediata do estádio Dorival Brito e Silva resolveria o problema do Paraná. Tudo. Então não precisa fazer toda essa gente. Mas é que exatamente. tem muito enrosco Então eu só quero te dizer o seguinte: o que tem ainda o presidente do Paraná, que é o responsável por tudo isso, ele é o responsável pelo negócio, ele tem que vir a público responder pergunta não de torcedor, responder pergunta de jornalista e explicar o que efetivamente aconteceu. E se existe o contrato entre Paraná e Nextplay. Porque até agora é tudo conversa. Eu vou dar minha opinião em resumo. Eu acho que é um cavalo de Troia. O que foi divulgado aí pela Nextplay é que o investimento vai variar entre 212 milhões e 692 milhões, dependendo da série que o Paraná estiver. Então, agora, o que me preocupa é essa declaração enfática do Mahfouz, porque o Mahfouz está por dentro. O Mahfouz, o escritório dele foi chamado para prestar alguns serviços dentro dessa engenharia. Não é que no escritório é credor. Exatamente. E detém dos credores a maior parte dentro de uma classe. Olha, eu confesso que eu fiquei um pouco, como é que eu vou dizer, frustrado com essa explanação que foi feita. Porque eu achava que o Paraná Clube ia terminar o ano anunciando realmente uma SAF, mas não vai. Ele vai anunciar uma sequência de negociações. Exatamente, é isso. E eu acho que isso não é bom para a expectativa do torcedor, que quer saber como é que vai entrar em campo o time quando começar o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. O senhor Ailton tem que vir a público hoje, no máximo amanhã, responder perguntas de jornalista. Apesar da SAF ter sido, a venda da SAF ter sido anunciada, ainda tem até o closing, né? O fechamento do negócio. Não fechou. São 6 meses, no mínimo, aí para tudo ficar acertadinho. Então, é um processo normal, isso leva. Só que a questão do Paraná é a seguinte: dia 28 de fevereiro começa a 2ª divisão no Campeonato Paranaense. Agora tem o seguinte: eles vão ter que fazer tem que saber um processo aí para organizar um time, montar, contratar jogadores, contratar quando o Curitiba vendeu a SAF dele, a Tricorp teve que dar garantias. Foi exigido isso dentro da ação de recuperação judicial. O que tem que saber o que a Nextplay, como ela vai garantir o investimento para o Paraná Clube. Olha, eu tenho o maior respeito pelo Paraná Clube, todo mundo sabe, desde o tempo do Ferroviário, Colorado, Pinheiros, Água Verde. Eu gosto do Paraná Clube, gosto da torcida dele, gosto da Vila Capanema, do ambiente. Porém, eu estou muito preocupado. Primeiro, a Kennedy não dá para vender sem autorização da Prefeitura Municipal. Exatamente. Foi uma doação ao senhor Orestes Stacker, o presidente do Esporte Clube Água Verde, em 1958. Isso aí está no livro Paraná Clube Voo Certo, que eu tive a honra de escrever. Segundo, essa informação que o Mahfouz nos trouxe do valor do estádio Dorival Brito e Silva e uma cláusula junto ao governo federal de que ele pode comprar por 77 milhões e revender pelo 3, 4 vezes o valor, eu acho que não tem mais o que discutir. Fica sem a Vila Capanema, resolve o problema e vai cuidar da vida em outro local. No Ayrton Coelho Queiroz, não sei se ainda está em funcionamento. Mas o Paraná não tem esse dinheiro hoje para fazer isso. Mas o investidor tem. O investidor tem. E é provavelmente que isso seja feito, né? Se eles conseguirem... conversa de que vai ser resolvido tudo através da Kennedy, não vai. A Kennedy vai mas a Kennedy é outra história. Os credores. A Kennedy é os credores. A Kennedy é uma coisa, os credores é o risco dos credores e o risco do Banco Genial. Então esqueça essa parte. A questão é qual é a garantia que o Paraná vai ter para transferir os direitos do futebol,
do Boqueirão. Os 90%, do né, Boqueirão, que a Nextbase comprou. Da Capanema, e da posse da Capanema. Pois é, mas eles estão dispostos a investir 20 milhões? Nem isso, talvez? 20 milhões por ano. Isso em futebol não é nada. Exato. Isso mas hoje o Paraná é um clube sem divisão nacional, sem receita. Tá certo, mas eu não estou discutindo o valor do investimento. Eu estou discutindo a garantia. Sim, vamos esperar que eles apresentem. Vamos ver. E esteja tudo correto. Outra coisa. Olha essa camisa aqui, dá para mostrar? Tá mostrando. Carneiro, conta a história dessa camisa. Esse é o Boca Negra. É o Clube Atlético Ferroviário. E era um clube fantástico, ligado à rede, evidentemente, ferroviária, Rede Viação Paraná, Santa Catarina, na época. Quando virou Rede Ferroviária Federal, fechou. O clube ficou sem ajuda, né? Daí, em seguida, transformou-se no Colorado. Era uma camisa maravilhosa, tinha uma presença, uma história. Foi campeão do Centenário do Paraná em 1953. Revelou grandes craques, grandes jogadores. Deixou muita saudade. Essa camisa eu ganhei do escritor Chico Pimpão, filho Ney Simas Pimpão. Que foi presidente. Que foi presidente e um dos que participou da construção da Vila Capanema, porque ele era da rede. Era engenheiro. Engenheiro. E essa camisa foi usada por Madureira, centroavante, num jogo Curitiba e Ferroviário, no Belfort Duarte, na época era Belfort Duarte, naquele torneio seletivo por Robertão de 1968. 2-0 para o Ferroviário, gols do Madureira e do Nilson. Muito bem. E essa vitória do Ferroviário classificou o Atlético daí para E após o gol, o Madureira foi comemorar na curva arquibancada. Arquibancada. Ai. Meus amigos, então é isso. Acabou o último podcast Carneiro e Mafuz de 2025. Carneiro, em janeiro a gente volta. Só uma última coisa. O Trump, o presidente dos Estados Unidos, um dos patrimônios sagrados de Washington é o Kennedy Center. Agora o Kennedy mudou o nome para... o Trump mudou. O Trump mudou o nome para Trump Center. O que isso te lembra? Não sei, é triste, né? Mas o que te lembra? É a química do Trump com o Kennedy não era boa. Mas o que te lembra? Não vou falar, meu filho. Me recuso. A mudança do estádio do Joaquim Américo para Petralha. Não há química. Não, né? Muito bem. Meus amigos, então a gente volta em janeiro. No dia 17 tem Atletiba. A gente está programando a volta aqui do podcast Carneiro Mafuz para a próxima segunda-feira, no dia 19 de janeiro, para comentar, já começar o ano comentando o Atletiba. Desejamos aí um Feliz Natal, um ótimo ano novo para todo mundo. E é isso. Tchau, pessoal. Valeu.